Se não se cuidar, claro. Vamos orar? Vamos orar. Quero também aproveitar aí de incluir aí o Lohan, o Pedro, a galera que está fazendo aniversário hoje, tá? Nessa oração. Ore com a gente agora, para a gente poder dar início aí a mais uma live. Se a gente não ora, se a gente não entrega esse momento aqui a Deus, ele vai ser só mais um movimento. Então, a gente tem essa consciência e hoje a gente vai falar inclusive disso, de oração. Então eu quero te convidar agora a se desconectar de tudo que você está fazendo. Por mais que a gente tenha esse costume, né? De estar vendo de repente uma televisão, fazendo uma outra coisa com o celular, mas eu queria que você se concentrasse de uma forma integral nessa live. Que eu tenho certeza aí que tudo que você pegar aqui, algo vai ser passado para você que vai edificar a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem nos ajudado, Pai, nos momentos difíceis. Nesse momento, Pai, aonde o mundo, Pai, vive uma turbulência, Pai, o Senhor tem estado conosco, Pai, nos trazendo, Senhor, aquela voz que precisamos, a voz da esperança, Pai. A voz do carpinteiro batendo a porta. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nós temos em quem confiar. É no Senhor. E nós estamos aqui, Pai, confiando em Ti. E mais uma vez, Pai, nós te pedimos, fale conosco nessa tarde. Que o Senhor possa nos usar. Que o Senhor possa usar, Senhor, tudo que for acontecer aqui, os louvores, Pai, esse bate-papo que a gente tem feito aqui em todas as lives, Pai, que em nome de Jesus, que possa ter tudo conduzido pelo Teu Santo Espírito. Pai, nós te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, para que assim possamos estar, Pai, diante da Tua graça nesse momento. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor possa alcançar corações nessa live. Que o Senhor possa alcançar corações de jovens, de adolescentes. Pai, que em nome de Jesus, Pai, que tudo isso, Pai, que for acontecer aqui, possa produzir fruto. Essa é a nossa vontade. Mas estamos aqui diante da Tua santa e poderosa vontade. Faça, Senhor, do seu querer, da sua forma. Porque sabemos, Senhor, que a sua forma é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado. É a oração que nós te fazemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos lá? Tem uma galera que já foi Entrou mais gente. entrando aí, conforme a gente orava. Você que entrou agora, hoje o nosso bate-papo aí tem um tema bem legal. Nós vamos falar sobre oração. Quero até justificar aí pra galera que semana passada a gente falou sobre namoro, tá? Foi um tema muito bom também. Inclusive gerou até uma petição da galera para fazer o namoro parte 2. Já programado, tá? Vai ser domingo que vem. A gente já tem praticamente, quase certo, já e aí a gente pulou uma semana e aí no próximo domingo a gente já vai falar sobre namoro, que é o namoro parte 2, com mais conteúdo e aí bem legal também. Hoje a gente vai falar sobre oração. Oração. Antes de orar, opa, olha, oração nos até move para oração, né? Acabou de orar. É que a gente acabou de orar. Mas eu quero convidar aqui o meu amigo, cadê ele? Meu amigo agora, e aproveitar enquanto ele está entrando. Opa, ele não veio de bandana hoje. Hoje ele tá, não. Tá na correria. Tô. Olha, eu quero aproveitar, antes do Davi cantar, eu quero convidar você que já está aí na live e que não participa ainda de quarta-feira, da nossa live de quarta-feira, Qual é o Som? Eu te convido, né, Davi, a participar dessa live que tem sido incrível. Quarta-feira passada, Deus falou profundamente ao meu coração. Te usou, Davi, poderosamente. Todos aqueles convidados que estavam ali, a gente lembrou, né, um pouquinho do passado, de pessoas que estavam com a gente aqui no passado na nossa igreja. E, de certa forma, o Instagram
essa ferramenta tem aproximado a galera. Talvez eu não poderia estar aqui hoje conversando com o Lucas, ou de repente nas outras que passaram, nas outras lives, com os pastores convidados. Mas o Instagram, ele tem aproximado a gente nessa conexão direta, né? A gente pode ali na hora abrir ali a nossa conexão com a internet e aí fazer esse momento aí tão especial que tem sido. Depois vale falar que Qual é o Som é uma live de adoração que a gente está fazendo toda quarta-feira às 19 horas aqui no nosso Instagram mesmo, tá bom? Isso aí. Vamos lá, Davi? Canta pra gente? Vamos. Então, a música que eu vou cantar, tem uma galera pouquinha, mas quem é da BG e foi no último acampamento vai lembrar de quando o André Leono foi. Aí eu resolvi cantar uma música dele porque eu acho aquela música muito linda. Boa. É muito simples, dá pra decorar, acho que da primeira vez que você ouve, mas ela traz uma paz absurda. Aí eu resolvi compartilhar, tá até no meu perfil do Instagram, mas só que eu vou cantar ela aqui de novo porque tá sendo a música da minha semana. Vamos lá. O mais doce amor preferiu ficar comigo aqui. Mesmo com todo o universo, ele quis morar em mim. Tudo que tenho é teu, sou tão pequeno, ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar, com tudo que há em mim te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. 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 O mais doce amor preferiu ficar comigo aqui. Oh, e mesmo com todo o universo, ele quis morar em mim. Tudo que tenho é teu, sou tão pequeno, ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar, com tudo que há em mim te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, a minha melodia. Tu és minha melhor canção. Oh, tu és minha melhor canção, Jesus. Tu és minha melhor canção. Tu és minha melhor canção. Tudo que tenho é teu, sou tão pequeno, ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar, com tudo que em mim te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. 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 Amém. Amém, que assim seja, Davi. Amém. Eu mais uma vez reforço a galera que tá de bobeira, de segunda a sábado. Vamos botar de segunda a segunda, né? Não tem nenhum dia que a gente não tenha uma programação. Então, todos os dias tem programação. Essa é muito especial.
A de quarta-feira, qual é o som? A gente tem ouvido, eu sempre digo porque eu acho importante dizer isso, a gente tem ouvido nesse momento agora de pandemia um som do desespero, um som que não é bom para nós, um som do medo, um som do pavor, e o som que a gente precisa ouvir é o som do carpinteiro batendo a porta, de quando Deus desce na terra. Qual é o som que nós precisamos ouvir? É do Senhor. Então, essa sua canção agora, ela traz para a gente esse refrigério, porque os louvores, as adorações a Deus, elas nos trazem isso, e eu acho que a gente precisa buscar mais isso nesse momento. É um momento difícil, mas é um momento onde a gente tem a oportunidade de estar buscando mais a Deus. E, Davi, que Deus continue te abençoando, tá? Fica com a gente aí na live, compartilha para o máximo de amigos que você puder, tá? Todo mundo, a galera toda aí, convida todo mundo agora para participar. Esse bate-papo agora vai ser bem tranquilo. Ó, entrou o João aí agora. Sacana. João entrando aí já no meio da live. Vamos lá. Davi, que Deus te abençoe. Fica com a gente aí, tá? Tamo junto. Tamo junto. Que bênção. Gente, vamos lá. Eu não quero perder muito tempo. Eu vou chamar agora o meu amigo convidado dessa live. Uma galera fez uma petição aí. A gente lançou algumas enquetes aí na página de pastores, de pessoas que poderiam ser relevantes nessa live que a gente tem feito todo domingo. E aí, o Lucas, o nosso amigo Lucas, da PIB de Heliópolis, foi um dos nomes citados ali, e a gente hoje traz ele para participar com a gente aí dessa live. Deixa eu convidar ele aqui agora, para você que não conhece o Lucas, conhecê-lo. Olha ele aí! E aí, mano? Tá até diferente um pouquinho da última vez que eu te vi, né? Tá mais Nossa, cabeludo, meio barbudo também. É a quarentena, a quarentena. Já faz tempo, né? Já tem meses isso aí, né? Então, mas amém, cara. Tô feliz. Obrigado pelo convite. Já foi, tem quanto tempo isso? Foi agosto, né? Olha, não lembro agora. Ano passado? Não, foi ano passado? Você veio aqui na nossa igreja na Semana dos Adolescentes. Ano passado. Foi ano passado. Eu acredito que foi em junho. Foi em junho. Foi um tempo bom, né? Mas só um pouquinho, irmão. Foi um tempo bom porque a igreja foi num culto matutino, né? Foi. Se eu não me engano, foi num culto de domingo, a igreja bem cheia, e aí você trouxe uma mensagem de Deus para nós naquele dia. Até hoje, a galerinha lembra, o Lucas, desse tempo que a gente viveu naquele dia lá, de como que Deus falou com a gente. Deus te usou, cara. Eu acho que Deus ainda tem te usado aí, por isso que eu fiz questão aí de convidar você para participar com a gente aí dessa live. Tem uma galera que não te conhece, né? Eu te conheço, comecei naquele dia, apesar de ouvir do Pedro, o filho do nosso pastor, que você tinha uma representação muito boa lá na igreja, envolvido lá no ministério, e aí ele, poxa, convidem o Lucas para poder participar aqui. A gente foi lá, ouvimos o Pedro, e aí você veio aqui na nossa comunidade, foi bênção. Mas conta um pouquinho pra gente, eu sei que hoje você congrega na PIB de Heliópolis, né? Filho de pastor, filho de pastor, filho de pastor, e eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, assim, resumidamente, né? Eu sei que a gente tem um tempo aqui em cima do tema, que é o tema proposto para hoje, que é a oração, mas eu queria que você se apresentasse aí para a galera te conhecer um pouquinho. Quem é o Lucas, da PIB de Heliópolis? Eu sei que tem uma galera que está agora te assistindo, que já te conhece também, que é da tua rede aí de amigos, né? Mas conta um pouquinho aí quem é você.
Cara, primeiro, mano, uma honra minha estar aqui. Aquele dia foi muito marcante. Foi um dia de fato muito precioso que a gente viveu junto lá naquele culto. Eu carrego marcas na minha vida até hoje daquele dia lá. Foi de fato muito poderoso para mim e para a igreja como um todo. E quando a gente se reúne para poder falar do nome de Jesus, o impacto vem, né? Então, quando junta a vontade de Deus de tocar o povo e a vontade do povo de receber de Deus, as coisas sempre são marcantes. Então, obrigado. É uma honra para mim estar aqui com você. E para me apresentar um pouco, né? Acho que não tem muito, na verdade, o que dizer. Meu nome é Lucas, eu tenho 24 anos. A minha igreja fica em Belfor Roxo, PIB de Heliópolis, que fica pertinho aí de vocês. Meu pai é pastor lá há 15 anos, eu sou filho de pastor também. E nos últimos 5, 6 anos, mais ou menos, eu tive junto da liderança, né, de jovens, tanto no evangelismo, quanto na comunicação, quanto na oração. E hoje eu não estou mais como líder da parte da minha igreja, porque eu tenho focado mais no meu ministério pessoal, também no meu trabalho, em coisas que o Senhor apontou para mim como um direcionamento para esse tempo, né? Mas amo missões, amo nações, amo assuntos que levem à maturidade da igreja, como oração, evangelismo, discipulado. E eu acho que é isso. Não sei se tem muita coisa para dizer. Eu acho que talvez seja legal a gente... Hoje, Lucas, qual a sua idade? Eu tenho Sua 24. idade. 24 Então, 24. Uma coisa que eu achei interessante nesse nosso bate-papo nos bastidores, antes da live, foi que você me disse que você se converteu há 8 anos atrás. Verdade. Né? Há 8 anos atrás você se converteu. Muitos pensam assim, poxa, filho de pastor, nasceu na igreja, pô, já nasceu convertido. Fala um pouquinho pra gente aí dessa experiência aí há 8 anos atrás. O meu pai, desde que eu nasci, na verdade, meu pai já era cristão. Os meus pais são separados, né? Só que meu pai casou com a minha madrasta muito... Eu era pequeno ainda, então praticamente a minha vida toda ela é como a minha mãe também, mesma coisa, tem a mesma autoridade, a mesma importância para mim como a minha mãe biológica, e que é a esposa do meu pai hoje, que juntos eles dois, no casamento deles, têm 3 filhos, mas os meus pais são separados, então a minha mãe ela não é cristã, mas o meu pai ele sempre foi, ele sempre me levou para a igreja, né? Há 15, 16 anos atrás mais ou menos, em 2014, 2004, se não me engano, 2003, 2004, ele foi consagrado pastor, mas ele sempre me levou para a igreja. Então, desde pequeno eu estava lá, culto infantil, Aline Barros para criança, Cristina Mel, tudo isso daí, o Diante do Trono Kids lá, né? O Vareto, o Bolota. Já participava de todas essas programações. Já participava, mas uma coisa é quando você tem relacionamento com a igreja, que é não um clube social, mas um grupo de pessoas. E tá tudo bem. Mas outra coisa é quando você tem um relacionamento com Deus. Não tem nenhum problema você ter relacionamento com a igreja. Mas o relacionamento com a igreja, ele não tem nenhum propósito se você não tiver um relacionamento com Deus. Porque você só vai frequentar um lugar, você só vai estar com aquelas pessoas, só vai participar. Então não adianta a gente estar na igreja sem conhecer Jesus. Aí a gente é menos, como é que a gente pode dizer? As pessoas dizem que é menos pior, porque teoricamente quando você está na igreja você não está fazendo besteira. Mas isso não é uma garantia, né? Tem muita gente que hoje está na igreja e está fazendo besteira e conhece o caminho do Senhor, mas simplesmente está vivendo uma vida longe dos caminhos de Deus no relacionamento, né? E essa era a minha situação, na verdade. Por mais que eu fosse criado na igreja, teve um dia que eu falei, mano, não quero mais ir. Fiquei uns 4 anos sem ir. Dos 12 aos 16, 17 anos, mais ou menos. Fiquei muito, muito chateado com algumas coisas. Também não gostava muito. Porque para mim, a igreja era chato naquela época, né? Depois que você foi crescendo e tudo mais. Mas até que um dia eu entendi que Jesus era intencional em se relacionar comigo e que eu poderia me relacionar com ele, que ele não era um Deus de longe, mas um Deus de perto, que ele não era um Deus que estava bravo comigo, que queria me castigar, mas alguém que queria me ensinar e cuidar de mim. Depois que isso aconteceu, todas as coisas foram diferentes, tudo foi diferente na minha vida. E basicamente isso aconteceu de 2012 para cá. Eu fui num acampamento. Eu fui num acampamento que já era para cristãos, mas eu fui num acampamento. Sempre acampamento, né? Eu digo que, para mim, foi também num acampamento. Por isso que eu acho que não é um movimento somente, né? Eu acho que quando a gente está ali disposto a fazer a vontade de Deus naquele lugar, né? Naquele ambiente que, às vezes, são em diversos sítios aí diferentes, mas é um ambiente único.
E ali foi aonde eu tive um encontro com Deus. Antes mesmo de me converter, eu já participava também, igual você, né? Ali eu era convencido. Depois, de fato, do acampamento, eu fui convertido a Deus mesmo. Continua. Esse acampamento, cara, ele nem era um acampamento para jovem, na real. Ele era um acampamento para maiores de 18 anos, não tinha adolescente. E ele era um acampamento da igreja perseguida, cara. Então, tipo assim, eu me converti no acampamento da igreja perseguida. Eu já tinha uma caminhada, um entendimento, mas eu já tinha ido à frente um dia, né? Falado, eu quero receber Jesus no meu coração, quero... Mas a revelação de quem Cristo era e a profundidade desse entendimento, isso veio nesse acampamento, porque foi quando... foi de sexta para domingo, né? Eram 3 dias, e na sexta-feira eu orei, estava bem zoado, minha cabeça estava muito bugada, eu orei e falei, Deus, olha que petulância minha, né? Mas você vê como que respeita a nossa ignorância, a gente aumenta, né? Ele deseja, de fato, esse relacionamento. Então, eu falei, Deus, se esse final de semana, você tem esse final de semana para falar comigo. Se você não falar comigo semana, cara, eu desisto, de fato, eu não quero mais esse relacionamento, eu vou viver minha vida. Porque aí eu não fico na igreja fazendo besteira, eu vivo minha vida e vou embora. Isso foi em 2012, eu estava no terceiro ano. Foi na sexta, no sábado, estava rolando, muita coisa acontecendo no meu corpo. Eu lembro do dia, do momento que a minha cabeça aconteceu o que Romanos diz, uma mudança de mente, e daí pensei em me afastar. Tive um momento de crise, de tristeza, de dúvida, mas nunca mais voltei. Porque aquele dia foi meu dia da conversão, mesmo depois do louvor da igreja, mesmo depois de estar presente nos evangelismos, mesmo depois de estar presente em praticamente tudo que já aconteceu na igreja, a revelação de Cristo veio a mim depois de que eu já tinha feito muita coisa. Muito importante, né, Renato? De que a gente entenda que estar na igreja não significa absolutamente nada, por mais que seja importante. Isso tem muito a ver também do que a gente vai falar aqui, porque hoje a gente não está tendo... E quantas pessoas estão desanimando? Quantas pessoas estão esfriando? Porque não tem o culto presencial. Isso tem muito a ver com o lugar secreto e o quanto que você ama a Deus onde as pessoas não estão vendo. Então, às vezes, as pessoas estão muito engajadas na igreja, ministério, o cara faz de tudo. Mas quando vem uma provação para ver se o cara é firme, aí é o que a Bíblia Eu fala acho em que, Mateus capítulo te cortando um pouquinho, 7, né? As ondas, vêm os ventos fortes, a chuva cai, os rios transbordam e a casa cai, porque na verdade ela vai alicerçada de uma forma fraca, né? deixa eu só te cortar um pouquinho. Eu acho que é que tá isso, tendo, daí de como que aconteceu todo esse eu acho que tá processo. tendo um delay na tua voz transmitindo aí o som para cá. Não sei se você está no Wi-Fi, se está Tá me ouvindo bem? 4G. Aqui tá travando. Eu acho que o 4G vai te dar mais estabilidade. Porque tá dando um delayzinho aí na tua voz. Comentando aí também, ó. Jean comentou agora aí. A Pronto. conversão também ocorreu no acampamento. Foi pela embaixada. Não é só um show gospel, é verdade. Deixa eu convidar de novo ele aqui. Peraí. Vamos ver se vai melhorar agora. Opa, peraí. Acho que eu convidei errado. Ai, Deus. Vamos lá. Agora vai. Lucas. Cadê ele? Ó, tava convidando até já outra pessoa para participar da Poxa, live. cara. Agora Esse, foi. caramba, acho que o Lucas Troquei se de foi. lugar. Troquei de lugar agora. Agora dá pra ver. Lucas, já tem uma galera aí que, inclusive, se identificou aí com a tua história. Isso é bem legal, né? Porque você é um jovem de 24 anos, está na flor da idade, tem muitas experiências ainda para obter com Deus.
né, nessa sua caminhada, eu acredito assim. E tem uma galera que também teve esse encontro com Deus em um acampamento. Eu fui um, teve um também que acabou de comentar aí, foi o Jean, o acampamento de embaixada. Isso é bem legal. Uma coisa também que você citou para mim, antes de eu entrar no tema, fazendo um pouquinho aqui de introdução com você, foi a sua escola, a que você foi chamado, da Jocum, né? Acho que foi em São Paulo, não é isso? Foi, eu fiz 2 escolas, as 2 foram em São Paulo. Uma foi de 2 semanas, que foi de 2016, foi que eu te falei, que foi que eu tive a minha experiência assim, de Deus me chamando, de fato, para a vida missionária. E a segunda foi a ETED, que é uma escola de 5 meses, que foi quando eu emergi, de fato, em um contexto missionário transcultural. E aí eu fui para o Haiti, fui para a República Dominicana, fui para Minas Gerais, e de lá para cá já teve outras viagens também. Mas foi essa escola da Jocum, que foi uma escola de férias, de missões, onde você ficava uma semana estudando e outra semana numa viagem. E aí eu demorei um ano para poder... Na verdade, eu tinha entendido que Deus estava me chamando para uma vida integral, assim, em missões. E aí eu larguei tudo, larguei faculdade, trabalho, e foi algo atípico que o Senhor falou comigo. Não é porque você está me ouvindo que você tem que fazer a mesma coisa. Então, tipo, se Deus falar com você, faça. Agora, se Ele não falar, por favor, não faça. Se mantenha na obediência. E pessoas que estão aí, tipo, assistindo a gente, que podem estar passando talvez pela mesma situação, querendo largar tudo. Então, se mova por uma palavra que Deus te der. E eu recebi uma palavra, Deus foi muito claro comigo, que era o tempo de eu largar tanto trabalho quanto faculdade por um tempo, para poder ir. Eu fiquei 5 meses lá, isso foi em 2017. Fiz a ITED, me formei na Jocum e voltei. E estou em casa desde então, trabalhando na questão da igreja local. Eu entendi que esse era o tempo de Deus, para eu permanecer no meu estado, né, por um tempo. E aí foi Que isso. legal, Tipo, né? Lá te deu mais certeza de quem você era em Cristo Jesus, né? cara, com certeza, porque foi aquilo que eu falei, né? Eu me converti em 2012, foi quando eu tive essa experiência que eu falei antes. Mas assim, a caminhada ela é difícil, né, mano? Na verdade, a gente às vezes tenta levar um fardo que não é nosso. Jesus fala pra gente entregar o fardo pra ele. Então toda vez que a gente quer fazer algo que Deus não quer que a gente faça, a gente se torna alguém que carrega fardo pesado. Então a caminhada fica pesada pelo fato da gente querer levar um fardo que não é nosso. Quando a gente obedece e entrega para Jesus um fardo que é dele, as coisas começam a ficar leves. Mas isso não significa que a gente não vai sentir dores. Então é difícil você se desentranhar de uma vida de pecado, de coisas que você está acostumado, de desejos e tudo mais, e você precisa lutar por isso todos os dias. Então, nesse tempo todo, em 2016, eu recebi esse chamado, me descobri, já tinha muita coisa que Deus estava falando comigo, já estava deixando muitas coisas por amor a Jesus, e naquele tempo ali foi que eu falei, cara, de fato, é para isso que eu vivo, eu quero levar Jesus para todas as nações e tudo mais. Então, ali foi que eu tive esse senso do meu chamado, da minha vocação, a essência dela sendo acendida em mim. E nesses últimos 4 anos, cada vez tem crescido mais, eu tenho plena certeza de que é isso que Deus quer para minha vida. Amém, Lucas. Olha, antes de eu falar e a gente entrar aqui nas perguntas, gerar conteúdo, eu tenho certeza que vai ser bênção, eu quero ler o nosso versículo de hoje, base, para esse tema, que é um tema importante, mas muito difícil para alguns absorverem, né? Um tema que para muitos é coisa arcaica. A gente vai falar de oração, e por mais que isso espante, para muitos é considerado dessa forma. Algo arcaico, algo que, poxa, não é necessário o jovem fazer. Olha, está lá em Salmos 4, versículo 3, que diz assim: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Essa é a nossa baliza para esse nosso bate-papo de hoje, que vai falar sobre oração. Quem chegou agora aí, a gente vai agora conversar um pouquinho sobre oração. E eu quero começar com uma pergunta que eu sempre faço para todos os nossos convidados. Você, o que é oração para você, Lucas? Responde para a gente. Cara, essa pergunta ela é muito simples e muito profunda ao mesmo tempo, porque não existe um misticismo. Eu acho que mais de 1 hora de live essa pergunta, hein? Essa pergunta gera um conteúdo só para ela, mas
É porque, Renato, a galera mistifica muito o que é oração. Então a galera acha que oração é ministério, a galera acha que oração você precisa de uma estrutura. E não, cara, para você orar, a oração, que em sua essência é conversar com Deus, é falar com Deus, é se relacionar com Deus através da oração, você não precisa de uma grande intelectualidade, você não precisa ter um QI super alto, você não precisa usar 100% do seu cérebro, você só precisa ter uma percepção, um entendimento de que ele te ouve e de que você pode falar com ele. Qual é o grande problema da oração? As pessoas têm dificuldade as pessoas mudam o contexto de oração porque elas acham que oração, o fato de você orar, ou seja, de você falar com Deus, está ligado ao que você faz, de certo ou errado. Então, quando a pessoa faz muita coisa certa diante de Deus, na verdade não é muita coisa certa. Quando a pessoa tem uma vida íntegra diante do Senhor, com certeza essa pessoa tem uma vida de oração. E o que é essa vida de oração? Uma vida de relacionamento. Uma vida de relacionamento, porque a oração está dentro de disciplinas espirituais, que é oração, leitura bíblica, jejum, tudo isso são disciplinas espirituais que a Bíblia nos aponta. Isso tudo é muito importante e não existe nada de misticismo. Então, o que é oração para mim? Cara, em sua base, conversar com o Criador. O ato, a prática de você poder se relacionar com o ser que criou tudo, absolutamente todas as coisas que você conhece. Tudo que você vê, tudo que você ouve, toda a natureza, esse mesmo Deus, esse Criador, esse ser que criou todas essas coisas, ele quer falar com você. Até o significado da palavra, né? Eu vi aí que você já pegou alguns pontos aqui bem, bem legais, mas o significado da palavra traz isso, né? Conversar, se comunicar, implorar. A galera que está assistindo que não sabe nem o significado da palavra oração, é isso. Conversar. Mas conversar com quem? É essa continuidade. Eu acho que interessante falar para a juventude é que Deus, o nosso Criador, a quem nós servimos, ele nos ouve. Foi até o versículo que a gente acabou de ler agora, e você foi feliz agora e disse, né, falar com alguém que nos ouve, né? Você estava dizendo isso agora. Exatamente. Então, tipo, é porque a galera tenta mudar, na verdade as pessoas tentam mudar nos últimos anos o entendimento de oração, justamente porque relaciona a oração com aquilo que a gente faz, mas na verdade o ato de Deus ouvir você, nada do que você faça vai mudar isso. Nem das suas coisas boas, nem das suas coisas ruins. Então Deus está aberto, os ouvidos dele estão sensíveis para ouvir a sua voz, o que você tem para falar com ele. E aí a gente pode entrar em outros assuntos, mas eu acho que talvez vai estender muito a questão desse ponto, mas existem oração, existe súplica, existe clamor. Então existem versículos que falam que que Deus não está ouvindo o clamor de algumas pessoas. Existem algumas passagens bíblicas que falam disso. Mas a oração no sentido de relacionamento, de conversa, Deus nunca se fechou para isso. Na verdade é a gente que se fecha porque a gente acha que aquilo que a gente faz, ou aquilo que Deus não fez, então a gente cria um misticismo em cima da oração, basicamente por dois motivos. O primeiro é porque a gente acha que a gente não pode falar com ele porque a gente é muito pecador, como se o que Jesus fez não foi suficiente para resolver o pecado. Então a gente meio que fala para Jesus, Jesus, o que você fez não foi suficiente para resolver o meu pecado, é por isso que eu não vou orar. Não posso me aproximar de você. E Jesus, cara, rejeita esse tipo de pensamento. E o segundo motivo é porque Deus não fez o que a gente queria. Então a gente está orando por um carro e a gente não tem dinheiro para comprar um carro, então a gente fala, então eu não vou falar mais. Por quê? Porque a gente é mimado, a gente é imaturo, é mimadinho, a gente acha que Deus é o nosso servo e não o contrário. Então nós somos escravos dele, não ele é o nosso escravo. Então se a gente pediu e ele não fez, tá tudo bem. Tipo, a gente precisa continuar sendo fiel a ele, porque é ele que governa todas as coisas. Então oração é sobre isso, é sobre conversa, é sobre se relacionar, vem de oratória, né? De falar, de se expressar. Então a oração é exatamente isso, quando eu falo com Deus e através da palavra ele me responde, através de experiências ele me responde, que tudo precisa estar pautado na palavra. Não sei se você respondeu, mas eu acho que é isso. Sim. Muitos jovens até querem mecanizar a oração, né? Querem colocar Deus, que eu até ouço meu pastor dizer muito, Deus não é um Deus domesticável, né? Onde a gente acha que ele vai nos ouvir só ali quando acorda, quando a gente vai orar antes do almoço, antes de dormir.
mecanizar Deus. Uma das mensagens que eu ouvi uma época do Billy Graham, onde perguntaram para ele, né, quantas vezes, Billy Graham, você que é tão usado por Deus, quantas vezes você ora por dia? E ele respondeu que uma vez só. Uma vez. Os repórteres ali assustados, como assim, uma vez? Uma vez só? Quando eu acordo, eu digo oremos. Quando eu vou dormir, eu digo amém. Então, assim, é uma vida de oração, né? Então, ela foge um pouquinho, a oração, né? Falando um pouquinho aí do que é a oração, ela foge um pouquinho dessas plataformas que a gente só cria ali, e às vezes a gente até esquece, opa, estou orando um pouco, estou orando mais, estou orando menos. Eu acho que o que vai trazer, de repente, esse respirar é esse relacionamento, né, com o Criador que nos ouve. Você foi bem feliz também em uma das... aí disseram aí, oração é devolver intimidade com Cristo, verdade. Uma das coisas que você citou aí de orações que são baseadas em cima das nossas necessidades, né? Eu ouvi uma mensagem uma vez do Luciano Subirá, que ele falou assim, Deus não responde às suas necessidades, Deus responde à sua fé. Deus está diante da sua fé. Porque, às vezes, as nossas necessidades não estão diante da vontade de Deus, né? Às vezes a gente quer um carro, às vezes a gente quer algo que vai ser ruim para a gente. E Deus sabe de todas as coisas, né? Eu até vou entrar depois aqui em algumas perguntas que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos partir para a segunda? Ou você quer continuar a falar mais alguma coisa? Não, vamos lá. Ó, por que você acha, né, a gente está falando já um pouquinho do que é oração, por que você acha que é tão importante orar hoje? Porque o crente que não ora... Eu acho que a pergunta seja assim, tão óbvia, mas é preciso dizer. Por que você acha que é tão importante? Eu acho que a gente precisa entender duas coisas principais. A primeira, por exemplo, até mesmo pegando essa questão do Billy Graham, tá me ouvindo bem? Tipo, tá travando? A internet tá de boa? Não. Agora tu tá... Fechou. Tá com a internet boa. Então, acho que tem duas coisas que a gente precisa entender, até mesmo a respeito dessa questão que você falou sobre o Billy Graham. Existe uma diferença da passagem que fala, quando fala orar sem cessar, que dá a impressão de orar o tempo todo, para o que Jesus fala em Mateus capítulo 6, no lugar secreto. Então, quando ele fala, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a sua porta e ora ao Pai que te vê em secreto. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. Existe uma diferença dessas duas coisas. Então a gente vive numa constância de conversar com Deus, porque, mano, você sabe que Ele está aqui, você sabe que Ele está perto, você sabe que Ele está próximo. Então uma pessoa que conhece o Senhor e que sabe que Ele está do seu lado, se comunica. Quando você está perto de alguém que você conhece, você não fala com aquela pessoa, você não se relaciona com aquela pessoa, no mínimo tem algum problema. Então, por exemplo, você e sua esposa, se vocês estão passando essa quarentena toda juntos, vocês estão aí o dia inteiro, vocês acordam, ela está lá, você vai dormir, ela está lá, não sei como que é o trabalho de vocês, se vocês estão tendo que sair, mas digamos, hipoteticamente, que vocês ficam o dia inteiro em casa. Se vocês não conversam, tem alguma coisa de errado, concorda? Com o relacionamento de vocês. Então uma coisa é quando você conversa com Deus constantemente. Outra coisa é quando você para ouvir o que o Senhor tem para te dizer, e você para num tempo de lugar secreto, que é o que Jesus fala em Mateus capítulo 6, que é muito reafirmado pela prática que ele tinha com Adão e Eva lá no Éden, dele descer sempre na virada do dia, porque em todo o tempo Deus estava no Éden, mas existia um momento que ele queria se assentar com Adão e com Eva para conversar, para relacionamento. Então Deus, ele tem interesse nesse relacionamento que é intencional, que você para um tempo. Alguns dias atrás eu fiz uma live de oração também com um amigo meu, e a gente estava falando uma coisa, a gente deu um exemplo, de que uma coisa, por exemplo, eu não sei o que você está bebendo aí, se é água, se é café, se é refrigerante, se é mate. Água. Beleza, mas digamos que fosse um cafezinho, você está tomando um cafezinho, você gostou de tomar um cafezinho. Você tá aí, beliscando um cafezinho, beleza. Mas daqui a pouco você vai tomar um café, depois você vai jantar. Então existe uma diferença quando você belisca alguma coisa, existe uma diferença quando você senta para jantar. Então o dia inteiro a gente está conversando com Deus, é como se a gente estivesse beliscando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, toma ali. Mas quando a gente para ouvir o que o Senhor está falando, é quando a gente para se alimentar. E é nisso que está a importância da oração. Por quê? Quem precisa da oração não é Deus. Deus não precisa da nossa oração. A gente precisa da oração, porque a oração não muda Deus, a oração muda a mim.
muda a minha É verdade. percepção, muda o meu coração, muda a minha vida, muda o meu entendimento sobre o meu pai. Cada vez mais cria essa raiz de que ele me ouve, de que ele está comigo, de que ele me ama, e cada vez mais alinha o meu coração com o dele, para que quando eu for pedir por algo, eu entenda o que Deus quer, e eu tenho o meu coração alinhado com aquilo que ele quer, e eu peça algo que esteja dentro da vontade dele. Qual é a crise de muita gente que ora e não é atendido? Porque está pedindo por algo que não quis perguntar para Deus. Isso, por exemplo, acontece muito com relacionamentos. A pessoa vai lá, olha para uma pessoa, e aí começa a orar, né? E simplesmente chega para Deus e só informa: Deus, ó, eu vou orar aqui uma semana aqui, e aí se não for essa pessoa, você tem que me dar um sinal. E aí Deus não fala absolutamente nada, a pessoa entende que Deus tá falando que sim. Mas não é porque Deus não falou nada que significa que Deus está falando sim. Quando Deus fala sim, Deus fala sim. Quando Deus fala não, e quando ele não fala nada, ele não fala nada. Então a oração é importante, Renato, para isso, para que o nosso coração se alinhe com Deus, para que a gente perceba o Espírito Santo que habita em nós. Sabe, o Lohan comentou aqui ainda há pouco, ele falou uma parada que a gente sempre conversa nos nossos grupos, tipo, Deus não é um Deus de longe, é um Deus tão de perto que ele está dentro de nós, entende? Então quando a gente ora, precisa orar com esse entendimento de, cara, ele está próximo, ele está ouvindo, ele está dobrando seus ouvidos para ouvir o que a gente está falando, sabe, de tantas coisas que Deus... que é uma coisa muito louca, mas tipo, mano, Deus é um Deus tão grande, ele se dobra para ouvir o que a gente está falando, entende? Isso é muito louco, isso é sobrenatural. A gente acha que o sobrenatural, Renato, é quando as luzes estão apagadas e o culto explode, e os jovens pipocam e blá blá blá, e muita coisa acontece, e a galera... Mano, mas só o fato de um Deus que criou todas as coisas querer ouvir um ser humano tão falho, pequeno e frágil como a gente, isso por si só já é muito sobrenatural. Então, a importância da oração é o lance de relacionar com Deus, de alinhar o nosso coração com o dele, de... Eita, aconteceu alguma coisa com a imagem. A imagem saiu aqui? Peraí, A sua saiu. deixa eu dar uma... Peraí. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que, tipo, essa é a importância, sabe? E isso é muito importante. Na verdade, é a coisa mais importante. Porque se você é crente, você tá aí ouvindo a gente e... o Tom chegou aí. E se você tá aí e você tá ouvindo a gente e você tá na igreja, você tá no louvor, você tá pregando, você tá em missões, você tá em muita coisa, mas você não tem uma vida de oração, você não tem uma vida de intimidade, de santidade com Deus, cara, desculpa. O que você tá fazendo não passa de uma performance, não passa de algo frágil, não passa de algo patético, porque se tudo que você faz não é fundamentado num relacionamento com Deus, não adianta de nada. Faz sentido o que eu tô falando? Então, Claro. na verdade, a gente precisa querer desenvolver primeiro uma vida de oração para depois querer desenvolver uma vida de serviço. Então, primeiro uma vida de oração para depois desenvolver um ministério. Quando a gente inverte a ordem da parada, as coisas são sem fundamentos. É por isso que tem muita gente cansada nessa quarentena. Porque estava acostumada a viver na igreja, mas não estava ambientada com esse lugar que só existe você e Deus, que é o lugar que a gente está exposto nesse tempo de quarentena. Não existe culto, não existe conferência, não existe congresso, não existe programação de jovens, a gente está exposto a um monte de pontos e a galera, tem muita gente enfraquecendo, por quê? Porque estava acostumada com o ambiente da igreja, estava acostumada com o fato de ir lá e servir, mas não tinha uma vida de oração. Então as pessoas fraquejam, as pessoas desistem, as pessoas olham para tudo isso e falam, mano, tipo, como... Assim, todo dia, Renato, assim, todo santo dia eu tenho pelo menos uma pessoa, tanto da minha igreja quanto de outras igrejas, que manda mensagem para mim perguntando, cara, como que eu consigo ter uma vida com Deus? Como desenvolver uma vida com Deus nessa quarentena? E a minha pergunta sempre é, mas o que mudou? O que mudou? Tipo, você tá na sua casa, você tá no lugar que você tava todo dia antes, agora você tem mais tempo, o que mudou? E a maioria das respostas são, tipo, mano, é porque antes eu não tinha uma vida de fato e agora eu não sei o que fazer, porque tomaram os congressos, as igrejas, tudo como uma bengala espiritual de fato. Então usavam aquilo para continuar andando. Quando tirou, a pessoa não consegue mais caminhar. Faz sentido o que eu tô querendo dizer? Então é tempo, cara, da gente de fato ouvir o que Deus está falando, sabe? Sobre isso, da gente entender que a oração, não existe nada de místico na oração, é muito simples, é muito claro, te dá clareza, te dá liberdade em Deus.
é importante para o seu coração, para sua mente, para você entender quem Deus é, para você se relacionar com Ele, e que isso não esteja ligado com coisas externas, né? Com o serviço, que a gente inverta a ordem, né? Que a gente para de priorizar o serviço e desfalcar a oração, mas que a gente comece a desenvolver uma vida de oração, mesmo que a gente não tenha uma vida de serviço, sabe? Porque a vida de serviço está envolvido, Renato, com vida de exposição. Então, quanto mais você prega, quanto mais você canta, cara, quantas igrejas, mano, eu que sou envolvido com a adoração também, quantas igrejas eu fui que nitidamente o cara estava cantando, mas, mano, não fluía. Não fluía, por quê? Porque o cara só estava cantando. Era uma performance, era uma música. E não é que isso é errado, né? No sentido, não é que é errado, não é que é ruim. O cara pode ser bom tecnicamente, o cara pode ter uma voz incrível, mas, mano, se ele não tem uma vida de oração, é igual o Leonardo Ravenhill, ele fala uma coisa, Renato, eu encerro essa parte, ele fala assim, quando você produzir coisas com a sua cabeça, você vai alcançar a cabeça das pessoas. Mas quando você produzir coisas com o seu coração, você alcança o coração das pessoas. Então, se o seu propósito é só mostrar que a sua banda é boa, que o seu intelecto é bom, você só vai mostrar isso. Legal, tipo, a galera vai falar, nossa, o cara é inteligente, o cara canta bem. Mas quando flui do seu coração, daquilo que foi gerado por Deus no seu coração, a pessoa olha e fala, mano, cara, eu tô sentindo o Espírito Santo queimar meu coração, sabe? Eu me acostumei, na verdade não me acostumei, né? Mas eu me habituei a sempre que eu ia numa igreja ministrar, as pessoas falavam assim, cara, Deus te abençoe, foi uma benção, foi uma benção. E a minha pergunta pra elas era, cara, você sentiu Deus falar com você? As coisas foram diferentes? As coisas mudaram pra você? E se a pessoa falasse, tipo, ficasse assim atônita, eu ia falar, mano, então não adiantou de nada eu vir aqui. Porque não adianta eu querer falar muita coisa, muita revelação que eu recebo, palavra, etc, 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 se isso não está fluindo de fato do trono do nosso Pai. Então eu acho que a oração é importante por conta disso, porque é muito mais para quem Deus é, e eu começo a apontar, na verdade tudo que eu faço aponta para Jesus, do que o inverso. Se eu colocar o serviço antes da vida de oração, eu começo pelo serviço, querer que tudo aponte para mim, que toda a glória seja para mim. Mas quando eu começo a botar a oração antes do serviço, a oração antes de qualquer coisa, eu começo a entender quem Deus é e tudo que eu faço aponta para quem Deus é, entende? Faz sentido o que eu tô querendo dizer? Cara, lindo. Deixa eu te falar. Vamos lá, amigo. Aproveitar eu pegar o óculos, né? Caramba! A cada momento é um Lucas diferente, é brincadeira. No final da live. No final vai tirar a touca. Olha só, uma coisa legal que você disse, Lucas, é da nossa responsabilidade. Uma das coisas que eu já ouvi, eu acho isso fundamental, é que o propósito da oração não é informar Deus algo. Não é informar Deus algo. Né? Porque ele já sabe de todas as coisas. É verdade. Eu acho que a gente precisa parar para poder entender o que ele quer, quais são os propósitos dele. Né? E dos versículos aqui que eu separei, está lá em Mateus 7, versículo 7, que vai mostrar justamente isso, essa nossa responsabilidade. Que vai dizer lá assim, ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. E assim ele vai continuando. Batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Então, assim, ele quer que a gente bata. Ele quer que a gente busque. Ele quer que a gente tenha essa responsabilidade. Deus, ele com certeza já conhece o seu coração, já sabe do que vai acontecer na frente, mas ele quer isso. Ele não quer ser informado de alguma coisa, né? Ele quer que você pare e o busque de todo o coração. Foi uma das passagens que eu separei aqui em cima dessa pergunta. Uma outra também está lá em João 14, versículo 13, que vai dizer assim, ó, vou ler aqui agora. João 14, versículo 13, vai dizer assim, e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, tudo isso é um significado de importância, porque, assim, primeiro,
a gente está falando sobre oração. Você falou que quando a gente ora, quando a gente se comunica, é se comunicando com alguém que nos ouve. Se a gente vai receber algo, isso aí é a vontade dele. Mas a gente está conversando com algo que é real, com Deus. Ele nos ouve. E aí, a importância disso tudo é mostrar um pouquinho da nossa responsabilidade, é mostrar esse versículo aqui, que quando a gente ora em nome de Jesus, as coisas acontecem. Não aquela oração automática, com a expressão só no... Não, aquela oração com a expressão só no final. É em nome de Jesus, amém. Não, não só esse tipo de oração, mas aquela oração diante dos propósitos de Deus, diante de aquilo que Ele quer para você, conhecer Deus. Né? Então, eu acho que é legal falar sobre isso, porque quando o Senhor nos ensina a como orar, né, ele começa a nos dizer isso. É no meu nome, é em nome de Jesus. E tudo quando pedizes em meu nome, isso farei. Então, assim, ele fará algo. Isso daí, é claro que a gente tem ali alguns poréns. Se nós, né, que somos maus, somos limitados, ele vai dar até esse exemplo na palavra dele, que nós, como somos maus, limitados, nós já queremos o melhor para os nossos filhos, um pai já quer o melhor para o seu filho, imagina Deus, né? Ele não está comparando um pai, ele está só fazendo ali o quê? Não é uma comparação de um pai para Deus, mas ele está querendo mostrar que imagine ele, sendo Deus que entregou seu próprio filho, né, Jesus, por amor a mim e a você, que antes mesmo de nós o amarmos, ele nos amou. E aí, essa é a importância da oração, a gente se comunicar com alguém que é real e que vai nos atender, claro, diante da sua vontade. Mas assim, tudo isso que você disse aí, falando um pouquinho da nossa responsabilidade, falando um pouquinho de nós pararmos, né? Você falou na primeira pergunta, e uma das coisas que eu entendo, quando a gente tranca a porta do nosso quarto e quando a gente ora em secreto, eu acho legal, e um pouquinho Deus me mostrava em cima desse texto, que muitas das vezes a gente faz orações ali para aqueles que estão ouvindo, e não para Deus, para aqueles que estão ali. E aí nós queremos orar bonito, nós queremos inventar, né, palavras que a gente nem conhece, e Deus, ele conhece o teu coração, foi o que você falou, né? Ele quer que quando você tranca a porta do seu quarto, e ali quando você ora em secreto ele vai te recompensar, da mesma forma que você ora em casa, ali, sozinho, no seu momento único com Deus, você tem que orar com integridade aonde você estiver. Então, o seu quarto tem que ser transferido para onde você estiver. Tá me entendendo? Com certeza. Essa questão da oração. Então, eu acho que a gente começa a abrir um pouquinho a oração e de como é que Deus quer que a gente se relacione com Ele. Eu acho isso bem legal. Isso é importante. Vai, fala. Não, pode continuar. Não, que eu acho que esse é o ponto, né? Eu não pensaria nem na questão da responsabilidade que a gente ora, mas da necessidade. Porque o que você falou é extremamente pontual, extremamente importante. Na verdade, o que a gente ora no nosso lugar secreto, onde só tem eu e o Pai, porque é isso que Jesus fala em Mateus capítulo 6, isso é transferido para todos os outros lugares, na igreja e também nos outros lugares sem que ser da igreja. Então, as pessoas querem desenvolver uma vida de oração na igreja sem desenvolver uma vida de oração no secreto. Não bate a conta. Entende? Então, tipo assim, você consegue sentir, quem tem o Espírito Santo consegue discernir, de fato, quando você tá ali numa igreja ali e alguém começa a orar, alguém começa a pregar, e você começa a sentir alguma coisa diferente. Que você sente que aquela vida ali é uma vida de oração, uma vida de intimidade. É diferente de quando alguém pega o microfone e fala, Pai Celestial, ó Senhor grandioso. Eu não tenho nenhum problema com essas palavras. Não tenho nenhum problema com
uma oração tão... Qual é a Mas tem palavra que que estar em diz? conjunto, foi até o que você disse, né? Em conjunto, com uma vida ali íntegra, né, com Deus. É que quando você entende esse relacionamento, Renato, essa intimidade, você entende que não são palavras que definem. Então, se você está falando Jesus, se você está falando Senhor ou Majestoso Rei, se você tem a revelação de cada uma dessas funções, beleza. Agora, falar por falar só porque é bonito, falar por falar só porque vai ser uma oratória legal, não faz sentido. Por isso que eu falei, tipo, mano, é automático, sabe? A galera no quarto não ora nada, mas quando chega na igreja fala: excelentíssimo Deus, Senhor, tão grandioso, oh Mãe, nós te adoramos. Cara, a gente não adora com palavras no sentido de só palavras de falando a respeito de algo. Se isso não conversa com a sua vida, mano, não funciona nada, entende? Então a sua vida, ela vai carimbar a palavra que você fala. Se você é um péssimo pai e você sobe no altar pra orar e você fala tantas coisas, e para pregar e você fala tantas coisas, desculpa, tipo assim, a sua pregação é falsa, porque a sua vida não reafirma aquilo que você prega. E a mesma coisa com a oração, sua vida precisa reafirmar aquilo que você ora. Então não adianta a gente se concentrar em liberar palavras bonitas quando a sua vida tá horrível. Quando Deus olha para você e fala: mas é isso, você tá falando coisa bonita aí, mas, tipo assim, quando é que a gente vai conversar? Quando é que a gente vai ter tempo de qualidade? Quando é que a gente vai trocar ideia? Mesma coisa do seu casamento, tá todo zoado, tipo, você e sua esposa tá destruído, só que na igreja você abraça ela, você puxa ela, você fala assim: ó, queria agradecer pela vida da minha esposa, mas na sua casa você tá arrebentando ela, você tá humilhando ela, você não tá ajudando em casa, você acha que ela tem que fazer todas as coisas, você só descansar. Então entende como a vida, ela vai ser o carimbo para autorizar tudo aquilo que você está falando, e que as pessoas vão ter acesso àquilo que Deus está gerando em você através daquilo que a sua vida carimba na sua palavra. Então acho que isso é importante falar sobre essa responsabilidade que a gente tem. Não só pelo que a gente pede no nome de Jesus, mas pela responsabilidade que a nossa vida carimba tudo aquilo que a gente pede. Então não adianta a gente ter uma oração bonita, ou a gente falar, como é que eu posso dizer, palavras bonitas, ou em nome de Jesus, porque não adianta. Tanto que lá em Atos os caras falaram: sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. Usaram o nome de Jesus, usaram uma autoridade que eles achavam que tinham, e foram arrebentados pelos endemoniados lá. Então oraram, quiseram expulsar, que é algo que Jesus falou que estava disponível aos seus discípulos, né? Usaram o nome de Jesus, falaram, mas se arrebentaram. Por quê? Porque a vida deles não carimbava aquilo que eles falavam. E isso é importante a gente entender. Eu acho que é isso. E aí, Tem mais uma pergunta aí? Olha, tem, claro. A galera que tá pegando aí desde do começo, tá entendendo aí o recado. E aí, se você quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa aí, enquanto a gente tá falando aqui, a gente vai tentar se atentar aí para poder responder de alguma forma aí e, né, trazer mais conteúdo em cima desse tema tão legal aí que é a oração. Olha, uma outra pergunta também, lembrando que essas perguntas aqui são baseadas em cima do que os próprios adolescentes fazem ali, e aí querem também ter alguma resposta. Se Deus me conhece, se Deus me conhece perfeitamente, sabe do meu futuro, meu passado, meu presente, se Deus está comigo o tempo todo, se Deus me conhece, sabe do meu futuro, por que eu devo orar? E como eu devo orar? E como eu devo orar? Ah, essa pergunta é engraçada, hein, cara? Meu Deus. Ô Renato, eu acho que isso tem muito a ver, mano. Eu acho que a resposta dessa pergunta só é possível se a gente entender todas as outras coisas que a gente já falou até aqui. Por que a gente precisa orar? Se Deus sabe da nossa vontade, por que a gente precisa orar? Na verdade, não é a gente precisa orar porque a gente precisa. Entendeu? Então, tipo, é uma necessidade nossa. A gente precisa entender de uma vez por todas que quem manda na parada é Ele, não sou eu. Então, quando eu me submeto a perguntar... Na verdade, eu penso o seguinte: a gente não tem que... Como é que eu posso dizer isso? A não ser que seja algo bíblico, uma promessa bíblica, algo que Deus fala a respeito de nós, e que Ele fala: ó, é isso, e a gente começa a orar. A gente pode até entrar nesse ponto, sobre promessas bíblicas, e que a gente pode orar a Bíblia
Porque se você ora a Bíblia, você não ora heresia, você nem pede nada que não esteja dentro da vontade de Deus. Mas eu acho que a gente, Conhecendo a na palavra. verdade, a gente não tem que... A gente precisa pedir com entendimento daquilo que a gente já sabe que ele quer. Então, por que se Deus sabe o que eu preciso, por que eu preciso orar? Porque, na verdade, eu preciso orar para entender que quem sabe o que eu preciso é ele. Eu preciso orar para que eu entenda que quem define o que eu preciso é ele. Porque, tipo assim, eu, por exemplo, hoje o Lucas tem várias necessidades. Só que talvez algumas dessas necessidades seja do Lucas homem, e que tá tudo bem ter, mas que na verdade Deus não quer me saciar naquilo naquele momento. Quantas vezes eu já, tipo, mano, Deus, eu tô precisando disso, eu tô precisando disso, cara, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. E Deus falava, não, não é isso. E o que eu tinha que fazer? Voltar meu coração para ele e falar, tá tudo bem. Por quê? Porque sabe, ô Renato, a nossa fidelidade a Deus não é medida pelo sim dele, é medida pelo não. Porque é fácil a gente ser fiel quando Deus está falando sim para tudo. É difícil ser fiel quando Deus está falando não pro que a gente quer. Então, quando a gente está pedindo por algo e Deus fala não, a gente precisa falar, tá bom, Senhor, tá tudo bem. Tipo, e aí parece que Deus vira e fala o seguinte, então, você continua me amando? Sim, Senhor. Você continua sendo fiel a mim? Sim, Senhor. Então, quando a gente é fiel no pouco, a Bíblia diz que o quê? Que Deus coloca a gente sobre muito. E isso é sobre as nossas petições também. Quanto mais eu estou nesse relacionamento constante de intimidade com o Senhor, mais eu consigo discernir aquilo que o Pai quer sobre mim. Então, quando eu chego para Ele para pedir algo, eu já sei o que Ele quer sobre mim. Então, só é uma junção de vontade. A minha vontade se junta com a vontade de Deus e as coisas começam a acontecer. Não porque o Lucas quer, mas porque o Lucas entendeu, através do relacionamento da intimidade, de intimidade com Deus, a discernir o que o Pai queria para mim. Então, eu chego e eu não peço. Por exemplo, quando em 2017 eu voltei da Jocum, Deus falou pra mim, cara, você não vai voltar pra Jocum agora. E eu achei, Renato, que eu ia ficar 6 meses no Rio de Janeiro, resolver as coisas que Deus mandou resolver e voltar. Só que nesse período, em 2 semanas que eu estava voltando da Jocum em 2017, uma par de coisa aconteceu e eu entendi que, na verdade, eu não ia voltar pra Jocum nem tão cedo. Só que, cara, eu queria muito, Renato. Eu queria tipo, voltar pra Jocum, vida missionária, várias outras coisas, etc. E Deus falou que não. E Deus falou várias coisas, né? Então eu precisei ser fiel ao que ele estava me falando e eu precisei entender que por mais que era um desejo meu, não compactuava com a vontade do Senhor. Então, por isso que eu digo que, tipo assim, a nossa fidelidade é medida pelo não de Deus e não pelo sim. Porque se Deus dissesse sim para todas as nossas orações, é como se o Pai estivesse mimando a gente. Deus não, ainda que tenham muitos filhos mimados, Deus não quer filhos mimados, sabe? Então Deus olha para nós e ele precisa falar o que ele falou sobre Jesus lá em Lucas capítulo 3, se não me engano. Lucas capítulo 3, que ele fala, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Na vida daquele homem, nas petições daquele homem, no estilo de vida daquele homem, ele tinha prazer. Por quê? Porque aquele homem estava alinhado com o Pai. A galera tem que entender que o não, muitas das vezes, é bom, né? Muitas não, né? Todas as vezes. Tipo, não é nem muitas, não é nem 90, todas as vezes que o Senhor falou não, é porque é a melhor opção. E é isso. Mas como é que você entende isso, Renato? Como é que você entende que o não de Deus é a melhor opção? Intimidade. Intimidade, relacionamento com Ele. E acho que por isso que o porquê de orar, quando a gente não ora, a gente está dizendo para Deus que a gente não depende dele. Ah, não preciso. Eu não preciso. Quando eu oro, eu estou me colocando na dependência do Criador, daquele que me ouve. Então, essa é a atitude daqueles que não oram. Fazer com suas próprias forças. E quando a gente faz com as nossas próprias forças, de acordo com o que a gente acha que é certo, com a nossa força, a gente vai quebrar a cara. Com certeza. A gente quebra a cara. Né? E assim, pegando já no gancho, e como eu devo orar? Como eu devo orar? Então, Essa foi a continuação. Essa pergunta é engraçada, né? Essa é mais engraçada do que todas as outras que já passaram. Porque como? Eu acho que entendendo tudo que a gente já falou, não existe um método. Não tem um método. Tipo assim, eu não posso passar um método do tipo, olha, quando você orar, você faz o seguinte, você primeiro começa com essa palavrinha, depois você vai lá e bota mais isso aqui. Aí, no meio da oração, você coloca um eu te amo, Jesus, só para poder fazer uma média. Não, como é que você ora? Do mesmo jeito que a gente está conversando. Então o que você faz? Liga para Deus, mano. Conversa com ele. Se relaciona. Tipo, não existe um método.
Não existe um método de tipo de palavras, de frases que você vai usar. Tipo, sabe aquelas provas de escola, normalmente, que te dá uma palavra, uma frase, e você tem que complementar com as palavrinhas? Então, existe algo formatado já, você só precisa encaixar uma palavrinha para você chegar onde você precisa chegar. Essa com Deus não funciona desse jeito, que já tem tipo uma parada premeditada, eu só vou encaixar uma palavrinha ali, tipo, vou trocar o meu nome, vou botar Lucas, vou trocar a minha vontade. Tá entendendo? Tipo, não existe esse método. Como eu devorar, cara, simplesmente entenda uma coisa, você precisa depender dele. Nós precisamos depender dele. Então o que você falou é muito pontual. Quando a gente não ora, a gente não tá nem só dizendo para Deus que a gente não depende, a gente tá falando, Deus, eu não quero você na minha vida. Tipo assim, ó, tá tranquilo. Quando eu tô querendo desenvolver uma... Cara, por isso que foi aquilo que eu falei, cara, querer desenvolver serviço sem querer desenvolver vida de oração. Não cria esse entendimento de que eu sou completamente dependente dele. A gente é o ramo ligado na videira. Ele fala, sem mim, nada podeis fazer. Nada é nada, não pode fazer absolutamente nada. Então, por que eu preciso orar? Qual é a importância? Como orar? Isso são perguntas que falam sobre métodos. Tipo, por que eu preciso? Me dá aí 3 motivos, cara. Me ensina aí como fazer, me passa um método. Eu não sei, cara, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como que é o seu relacionamento com Deus. Só que eu sei, por exemplo, você falou no início da outra live que você tinha ido almoçar com sua mãe, né? Você foi ali rapidinho, almoçou com sua mãe. Então, você sabe como você chegar com a sua mãe. Você conhece ela. Você sabe como falar com ela. Eu sei como falar com as minhas mães. Eu sei como chegar para ela e falar. Eu conheço. Então, se você querer falar com a minha mãe do jeito que você fala com a sua, talvez ela não entenda. Assim como se eu quiser falar com a sua mãe do jeito que eu falo com a minha, talvez ela também não entenda, porque são contextos diferentes, pessoas diferentes. Então, eu sei, tipo, como falar. E isso é mediante pela como é que eu posso dizer? Pela convivência. Eu sei que se eu falar, por exemplo, com a minha irmã de um jeito e com a minha... Por exemplo, questões geracionais. Se eu falar com a minha avó do jeito que eu falo com o meu irmão, a mesma frase, talvez ela não vai entender as gírias. Porque talvez não seja da época dela. E se ela falar comigo do mesmo jeito que ela falava com, sei lá, a minha mãe, na época que minha mãe era mais nova do que eu talvez não vai entender muita coisa porque as palavras mudaram. Então, a forma de falar mudou. Agora, quando você conhece, você sabe usar. Exatamente. Da forma como então, se relacionar. Como que eu oro? Não é como você ora. Qual palavra eu falo? Não é qual palavra você fala. Mano, conheça ele. Conhecendo ele, você vai saber como você fala. Conhecendo ele, você vai saber como se expressar, como se portar, como desfrutar desse lugar. E entender, cara, Renato, que é uma coisa muito importante. Deus não tá olhando pra nós e tá bravo com a gente. Tipo, Deus não tá com um chicote na mão esperando a gente chegar pra ele dar uma chicotada porque a gente tá 1 ano sem orar. Deus não tá, mano. O desejo que Deus tem de estar com você há 1 ano atrás é o mesmo hoje. Isso não mudou. Por quê? Por que não mudou? Porque Deus, ele não oscila como a gente oscila. Então, se você falar grosseiro comigo, eu oscilo em querer estar com você. Por quê? Tô chateado com o Renato. Mas Deus não tem isso. Deus está desejoso. Então Deus não tá com chicote, não tá bravo, não tá preparando um raio, estilo aqueles filmes, como é que fala? Antigos que a gente via do Hércules, que Deus estava com um raio querendo... Deus não está com um raio pronto para quando você entrar no seu quarto. Tem um livro que eu sempre falo dele, que é Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sword, e ele fala que assim, não é a gente que está esperando Deus chegar, porque Deus já está lá, é Deus que está esperando a gente simplesmente parar intencionalmente e ouvir o que ele está falando, e nesse tempo, nesse relacionamento, você sabe como falar, e você vai saber que não existe um método, você vai saber que não existe, eu não posso passar um método, se alguém aqui está querendo um método, eu acho que o problema, Renato, de tudo, foi a gente ter criado um método para tudo. Todas essas perguntas são propositais. Inclusive porque a gente que trata com adolescente, com jovens, a gente ouve tanto isso. Ah, como orar? Será que existe uma fórmula de orar e agradar a Deus? Não existe poder na oração. É como se eu tivesse, vamos supor, ligando para um médico. Né? Eu estou ligando para o médico. Peguei meu telefone aqui agora, estou ligando para o médico. E aí o médico me receita um remédio que se eu tomar aquele remédio eu vou melhorar. Só que, o poder foi a minha ligação? Não foi. O poder foi dele, assim, que me deu a sabedoria, que sabia qual era o remédio que eu precisava tomar. Então a gente tem que entender que Deus está voltado para o nosso coração, dependente dele, sabendo que dele vêm as melhores coisas. Né? Então, essa
criação, que a galera pensa que tem que ser de acordo com uma fórmula mágica, tem que orar daquele jeito, de acordo com aquelas palavras, com insistência, com mais vezes. Não. É você estar com o seu coração dependente dele e conhecendo. Nossa, tá travando, hein, mano. Eu não sei se é minha internet. Eu acho que voltou. Voltou? Era aqui ou era aí? Não sei. Enfim, travou de novo. Conseguiu Ixi, mano. entender essa questão? Você conseguiu pegar esse finalzinho? Não, o finalzinho eu perdi. O finalzinho eu perdi. Então, Nossa, tá travando. Pra mim, internet, mano. eu acho que é a sua internet. Ó, Cantarina entrou a live e até travou. Pra mim, Falaram aí. pra mim tá de boa aqui. Eu não sei se Tá de boa? aí. Pra Tá, mim tô agora conseguindo foi. te ouvir Então, bem. Voltando. finalzinho aí. Então, Finalzinho. é isso que a gente estava conversando, né? Sobre essa última pergunta. Conhecendo a sua palavra, conhecendo quem ele é, sabendo que ele é que tem o poder, e não a oração, e não a fórmula, e não o jeito de você orar. Porque a gente até falou sobre isso, né? Ele te conhece. Ele te conhece. Ele quer que você tenha um coração totalmente dependente dele, sabendo que ele até fez uma comparação. Que se os pais, nós somos maus, limitados, queremos o melhor para os seus filhos, para os nossos filhos, imagina ele, né? E aí foi isso que a gente É interessante pegou isso, aqui agora. porque quando a galera entende, Renato, que existem diferentes. Tipo assim, Deus não estabelece um formato para oração, mas existem formas específicas para cada necessidade. Então, por exemplo, assim, a oração, a Bíblia fala, né? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, a oração é poderosa. Mas por que a oração é poderosa? Porque ela muda o meu coração e ela faz eu entender o que Deus quer. E Deus, ele se manifesta. Na verdade, a oração só tem poder porque Deus tem poder. Então, tipo, a oração é poderosa pelo poder de Deus, não pelo poder do que eu estou orando. Mas o que eu estou orando é poderoso se isso estiver diante. Por isso que eu falei, quando a gente pega a orar a Bíblia, ao que a Bíblia diz, por exemplo, sobre a nossa nação, sobre a nossa vida, se a Bíblia, por exemplo, fala que você é filho amado, você precisa orar declarando sobre a sua vida. E essa é uma oração bíblica, e isso faz total sentido. Então, a oração ela é poderosa porque quando ela conversa com aquilo que Deus quer. Quando a oração ela tem poder quando ela conversa com aquilo que Deus quer. Quando a sua oração não conversa com o que Deus quer, isso é falta de discernimento do coração de Deus. E isso só acontece por falta de intimidade com o Pai. Então, e aí volta lá para o lugar secreto, intimidade, etc., sentar com Deus. Mas o que eu costumo sempre dizer, mano, é que não existe um formato, um método no sentido de, cara, o que eu faço talvez não vá servir para você, mas existe uma coisa que é comum. A Bíblia diz que a gente precisa passar tempo intencional com Deus. E isso, mano, vai funcionar para todo mundo. Como isso vai acontecer? Eu não sei, mano. Eu posso entrar no meu quarto, apagar a luz, você não. Você pode estar no meio de um caos, entende? O mais interessante é que, por exemplo, quando Jesus chega para Pedro e fala, vá para águas mais profundas, o que Jesus está falando? Cara, se afaste da multidão. Vai para um lugar onde só vai ter eu e você ali, onde vai ser mais fácil você me ouvir. Porque no meio da multidão, cara, era osso. Tipo, muita gente falando, uma multidão querendo comprar peixe. Então Jesus fala, cara, vai para lá. Vai pra lá. Por que tinha uma multidão? Porque falou que ele pescou a noite toda e não conseguiu. Então tinha uma multidão esperando o peixe chegar. Faz sentido o que eu tô querendo dizer? E aí Jesus fala, ó, tem uma coisa para te falar aqui. Vai para águas mais profundas. Por que águas mais profundas? Porque ficaria longe da praia. Ficando longe da praia, ficaria longe da multidão. Ficando longe da multidão, Pedro conseguia ouvir o que Jesus queria dizer. Então por que às vezes a gente não ouve o que Jesus está querendo dizer? Cara, porque a gente não está parando, se afastando dos ruídos. Né? Eu estudei comunicação e existe um princípio básico de um tripé. O receptor, o emissor
e no meio dele pode existir um ruído. O que é o ruído? Aquilo que atrapalha de entender o que a pessoa está falando. Então, é isso, tipo, por que a gente às vezes não ouve, não entende o que Deus está falando? Não é porque Deus não está falando, é porque a gente não está ouvindo, entende? É o Deus agir da solitude, né? Ouvir o que Deus quer, de fato. é exatamente isso. A continuação aqui, uma outra pergunta legal, que vai falar sobre qual a nossa responsabilidade em orar. Eu já tinha passado até para você já, e está baseado até em cima do que a gente até falou aqui, né? Mas eu queria que você simplificasse qual é a nossa responsabilidade em orar. Cara, eu acho que a gente já falou muito, foi o que eu falei, eu acho que tudo que a gente já falou já responde praticamente essas duas últimas 3 perguntas, mas eu entendo que a nossa responsabilidade, no sentido não de relacionamento, que eu acho que isso a gente já sanou, mas eu digo mais a nossa responsabilidade de interceder. Eu penso na nossa responsabilidade de orar. Por exemplo, a gente está numa situação caótica no nosso Brasil. Não só no nosso país, mas em todos os países. A minha mãe ela é médica, minha madrasta é médica, minha mãe, e ela tava falando que o Brasil entrou tipo, no top 10 de pessoas que o número de mortes aumentaram. E, mano, tipo assim, eu não sei o quanto que isso impacta o coração das pessoas, mas isso é triste pra caramba. Tem muita gente morrendo por causa desse vírus. E nós estamos, tipo, criticando o governo, criticando tudo, criando um bando de treta na internet, mas, meu Deus, cara, tipo, onde nós estamos orando pelo Brasil? Então, isso, Renato, é até algo que tem ocorrido no meu coração há quase 2 anos, um pouco mais de 1 ano e meio, de que a gente precisa interceder. Então, é nossa responsabilidade. Por quê? Porque foi aquilo que a gente estava falando de orar a Bíblia. O que 2 Crônicas 7,14 diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos altos, eu ouvirei o seu clamor, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então Jesus está falando de um povo que se posiciona em oração. Deus está falando de um povo que se posiciona em oração. Existe uma responsabilidade de intercessão e de forma prática também a respeito disso. E isso tem até envolvimento, Renato, com um projeto que eu tenho desenvolvido com alguns amigos, chamado 24/7 Brasil. Esse projeto é um projeto de intercessão. A gente visa encorajar a igreja a orar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com temas específicos sobre a nossa nação, porque a gente entende que, cara, a gente fala muito sobre avivamento, a gente fala muito sobre um toque fresco de Deus na nossa nação, mas isso só vai acontecer se a gente se posicionar em oração, se acontecer um movimento de fato de oração e intercessão pelo Brasil. Então as pessoas precisam entender, além do que a gente já falou até aqui, que existe uma responsabilidade da gente orar social, mano. Da gente orar e a gente fazer com que as pessoas entendam e vejam o que Deus está vendo. E esse é um desafio, sabe? Recentemente eu passei por uma experiência muito louca. Eu tava na Lapa, no centro do Rio, não sei se você sabe, mais ou menos, conhece, né? Um ponto turístico praticamente, tava tendo um culto lá. E, mano, tava louco, tipo, a presença de Deus tava muito forte. E no momento de adoração, a gente tava lá e eles começaram um momento de oração pelo Brasil. E eu, cara, tava lá, né? E etc. E aí eu orei uma parada, Renato, que mudou a minha vida. Isso tem quanto tempo? Não sei, cara, deve ter uns 3 meses. Foi esse ano. Deve ter uns 3 meses. Foi bem antes da quarentena começar. E eu orei assim: Jesus, compartilha com o meu coração as angústias do seu coração. Eu comecei a orar isso: Jesus, compartilha com o meu coração as angústias do seu coração. Naquele momento, meio que veio um peso sobre mim, onde eu comecei a perceber o que Deus sente quando ele vê as pessoas se prostituindo, os usuários de droga, as igrejas corruptas, o Brasil se afundando em corrupção, pecado, várias outras coisas. Eu comecei a chorar. Eu fiquei de joelhos no chão, do meio da Lapa, no meio do culto, comecei a chorar, porque Deus estava compartilhando comigo, cara, uma parte daquilo que ele sente sobre a humanidade. Então é nossa responsabilidade, sim, cara, não só de forma prática, mas também de forma de intercessão pelo Brasil, de se colocar na brecha, clamando para que Deus venha com misericórdia. Isso é bíblico e existe uma promessa, nessa promessa que a gente fala sobre 2 Crônicas 7,14, que se o povo que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo que pertence a ele, porque é isso que significa ser chamado pelo meu nome, o povo que pertence a ele, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se afastar dos seus meus caminhos. Então o que está falando, cara? Por que é difícil fazer isso? Porque exige renúncia, muita renúncia.
abrir mão de muita coisa. Então você precisa abrir mão da sua vida de pecado, você precisa abrir mão da sua vida que Deus não quer. Às vezes vai ser abrir mão de um trabalho que Deus não quer que você tenha mais, ou de um estudo que Deus... de várias questões. Às vezes vai exigir, cara, abrir mão de um relacionamento. E isso é muito importante, porque as pessoas travam quando chega nisso. Abrir mão, talvez, de uma parte do seu dinheiro. Eu não sei, cara. Como eu falei, não tem um método. O que Deus vai falar pra mim é diferente do que Deus vai falar pra você e dessas pessoas que estão assistindo. Mas uma coisa é certa, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, velho. Você vai ter que renunciar a alguma coisa. Tudo aquilo que Deus não quer que você esteja em você são coisas que estão te ferindo. Então Deus vai pedir para que você renuncie, vai mandar você renunciar, para que Ele possa retirar coisas velhas e colocar coisas novas. Então, o que ele fala sobre o vinho novo? Que o vinho novo não pode ser derramado no odre velho. Por quê? Porque se o vinho novo for derramado no odre velho, vai arrebentar o odre, né? E aí vai perder o odre e vai perder o vinho. Então, desperdiça tudo. Então, cara, Deus não vai derramar nada novo sobre a nossa vida se a gente não entender que precisa trocar o odre. Então, a nossa responsabilidade é isso, é cada vez mais se posicionar em oração pelo nosso país, se posicionar em oração pelas nossas famílias, pelas nossas igrejas, pelos nossos líderes. Quantos casos de líderes eu tenho visto aí recentemente surgirem, de líderes de grandes igrejas que estão sendo acusados de assédio sexual, de imoralidade sexual, de traição, de adultério, de várias coisas. Então a gente precisa orar pela liderança espiritual da nossa igreja, da nossa nação, orar pelo nosso presidente, cara, queira você concorde com ele ou não, porque a gente precisa orar pelas nossas autoridades, isso é bíblico, gente. Então a gente precisa orar clamando para que Deus opere milagre, cara. Tudo que acontece, tudo que a gente visa na palavra, que vai acontecer na nossa nação e nas nossas nações, tudo é pelo poder de Deus. Então se a gente está querendo resolver as coisas tirando Deus da jogada, não vai funcionar. Querendo resolver no nosso braço, não vai funcionar. Entendeu? Então Olha, em menos de 5 minutos, você demonstrou o tamanho da responsabilidade que nós temos, e aí muitos estão negando isso, né? E a gente vive hoje um momento caótico, né? Você bem frisou aí, em relação à pandemia, não é novidade para ninguém. Com certeza. E você talvez possa até concordar comigo, tem gente que hoje ainda não parou, como a gente estava até comentando aqui, de trancar a porta do seu quarto, em secreto ali, orar por aqueles que estão nos leitos, nos hospitais, pelo nosso país, pelo nosso presidente, pelos líderes, pela igreja, por tudo isso, cara, que está acontecendo. Então, a galera precisa acordar da tamanha da responsabilidade que nós temos em mãos. Um outro versículo que eu peguei aqui, está lá em Tiago 4,17, que vai falar até sobre o pecado de não orar. Eu acho que você, que já viveu ali e vive até hoje, claro, uma vida de oração, sabe. Tem 2 versículos que tem uma galera que não sabe que isso é pecado. Que quando nós não oramos, nós não nos relacionamos com Deus, nós estamos pecando. Está lá em Tiago 4,17, esse é um que vai falar que, portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz nisso, está pecando. Se eu sei que eu tenho essa ferramenta de interceder, de clamar, de conversar com o Criador, que me responde, que me ouve e não faço, eu estou pecando. Esse é um bem. Lá em Samuel ele vai falar também, 1 Samuel 12:23, vai dizer que, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Olha só que interessante. Que peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então, quando eu deixo de orar, isso tudo que você disse, quando eu deixo de orar pela minha comunidade, por esse momento que a gente está vivendo hoje no país, de certa forma eu estou pecando. Então, isso mostra a nossa responsabilidade, né? Em meio a tudo isso que está acontecendo. E a gente ainda não acordou para isso, né, Lucas? Com certeza, mano. E isso é muito importante, porque assim, a gente estava falando, o que é oração? É você entender que você precisa dele. Então, quando eu não quero desenvolver uma vida de oração, existe o não quero e eu não consigo. E são 2 tratamentos diferentes. O não quero, você precisa se converter, você precisa entender. Por que se torna um pecado? Porque é pecado eu achar que eu não preciso de Deus, velho.
É pecado achar, tipo, que eu sou suficiente sem ele. É pecado achar, tipo, que eu não preciso da soberania. Não, é pecado achar, tipo, que, mano, ele é aleatório e eu não preciso dele. Entende? Tipo, isso não faz sentido. Você achar que você pode resolver as coisas no seu braço. Você pode resolver os problemas do seu país no seu braço, cara. Se pudesse resolver na força do nosso braço, as coisas estavam solucionadas. Mas não dá, cara, porque o ser humano é corrupto, porque o ser humano é mau, porque Jesus fala sobre isso, né? Tipo, mano, por que me chama de bom? Só existe um que é bom, e ele é o Senhor. Então, tipo, é muito louco isso, porque Jesus tá falando, tipo, por que você tá me chamando de bom? Você reconhece esse senhorio em mim? Então, só Deus é bom para transformar todas as coisas. Você viu, toda tentativa de colocar o homem no poder, todas as coisas foram por água abaixo. Por que eu acredito que a solução é os filhos de Deus estarem nesses lugares de influência e de autoridade? Porque se eles forem de fato íntimos do Senhor e terem compromisso com o Senhor, as coisas vão ser diferentes, porque eles vão ver o que Deus está vendo e pensar como Deus está pensando. É isso que é a renovação de mente que o Romanos fala. Então o problema é que hoje todas as tentativas de cristãos que foram para algum ponto de governo, algum ponto de influência alta, os caras só fizeram besteira, entende? Porque falava que era crente, mas a vida deles é aquele lance que eu falei, num carimbo que eles falavam. Então isso é importante. Então a gente precisa orar para que pessoas maduras no Senhor se levantem para lutar não pelo direito da igreja, a igreja, a organização, mas pelo povo, cara. Para lutar por uma questão social, por uma questão emocional, por uma redenção social como um todo. Né? Então Deus, ele quer que todo mundo seja salvo, Deus ama todo mundo da mesma forma. Você aí que é crente, líder de jovens, e o cara que acabou de estuprar uma criança 2 dias atrás, mano, Deus ama você e ele da mesma forma. Deus se agrada com a sua vida de uma forma diferente dele, mas amar Deus ama da mesma forma. Então a gente precisa parar de ser egoísta e entender de que Deus ama todo mundo, e a gente precisa se posicionar em intercessão pelos nossos irmãos, pelas nossas igrejas, pelos nossos amigos, por tudo. E cara, é aquilo, por exemplo, me diz aí uma hamburgueria artesanal legal, que fica aí perto da tua casa. Se eu chegar pra você e falar, mano, então, por quê? Por que você tá me indicando os caras? Primeiro porque é minha esposa que faz. Então, mas é porque eu já comi, já experimentei e é muito gostoso. É bom? É bom. Você come, você gosta, você indica. Por quê? Que você experimentou, certo? Com Deus é exatamente a mesma coisa. A gente, depois no momento, porque, tipo assim, quando eu falar pra você um hambúrguer artesanal, automaticamente você vai lembrar do hambúrguer da sua esposa. Não porque ela é sua esposa, mas porque ela faz muito bem. E você olha pra isso e fala, cara, tipo, bom demais. Então com Deus é exatamente a mesma coisa. A gente está naquele lugar. Então quando você começa a entrar nesse lugar para orar pelas pessoas, a interceder, você gosta daquele lugar e você, então tipo, você sente prazer em estar naquele lugar. Isso vai impactar no evangelismo, que você fala, mano, vocês precisam sentir isso que eu estou sentindo. Isso vai impactar na sua vida de oração, você fala, mano, caramba, preciso voltar para aquele lugar, porque aquele lugar eu sinto coisas que eu não sinto em outro lugar, eu vejo coisas que eu não vejo em outro lugar. Você vai ter uma experiência que é muito boa e isso tudo vai mudar a sua visão de todas as coisas. Então é isso que precisa durar, sabe? Hoje você indica o hambúrguer da sua esposa porque é muito bom. Então quando você entra na presença de Deus e desfruta dessa presença como Deus quer que você desfrute, para qualquer pessoa que você chegar, falar, em qualquer lugar, mano, você vai desfrutar disso. Você vai falar, mano, a presença de Deus é muito bom, né? E Jesus começa a ser o centro da sua conversa. Você não consegue falar de outra coisa, mano. Por quê? Porque flui, é natural. Você não consegue sentar e falar sobre nenhum assunto sem que você encontre Deus. Então a gente discutindo toda a questão social do Brasil. Cara, não tem como não ver Deus como solução. Toda a questão emocional das pessoas, Deus é a solução. Toda a questão financeira, cara, Deus é a solução. Algumas coisas vão precisar de respostas práticas nossas, outras coisas não. Mas, cara, a gente precisa sempre submeter, porque Ele é a autoridade de todas as coisas. E essa responsabilidade, ela acaba não se tornando um fardo, né, Lucas? Ela é depois um prazer. Um privilégio. De você falar daquilo que é bom, daquilo que Deus faz e fez com você. Exato. Olha, eu queria que antes de a gente partir para a última pergunta, você me falasse um pouquinho sobre o que você até falou aqui com a gente, sobre o 24/7 Brasil. Então, esse programa legal aí que você citou, de oração, né? Bom, esse projeto é um projeto que Deus falou comigo em 2018, depois de algumas questões que eu vi de posicionamento da igreja a respeito das eleições de 2018.
E eu vi que a igreja estava colocando sobre o governo uma responsabilidade que é nossa. Que responsabilidade é essa? Fazer discípulos, ensinar sobre a palavra. Então a gente votou em X ou Y a respeito daquilo que eles estavam propondo. Eu não estou falando de uma decisão política. O que me constrangeu, o que me chateou foi o posicionamento da igreja. Eu vi muita gente se atacando, gente parando de falar um com o outro. Meu Deus, a gente é irmão, cara. E se a gente não consegue conviver com opiniões políticas diferentes, cara, a gente não consegue ser missionário, porque às vezes o brasileiro tem uma cultura, vai pra África, lá é outra cultura. Então se a gente tem dificuldade de conviver com pessoas que pensam de forma diferente com a gente, mano, a gente não vai alcançar nações nenhuma. Então, dentro disso, Deus começou a falar comigo e tudo mais, e para resumir muita história, eu comecei a entender que exatamente tudo que a gente está falando aqui, cara, a gente se filtrou muito em métodos. Então a gente inventou um método pro discipulado. Qual é o método do discipulado? O discipulado de Jesus é vida na vida, mano. Você tá com o cara, você vive com o cara. E esse tipo de discipulado não tem como você fazer com mais de 10, 12 pessoas. Entende? Porque vai exigir muito de você. Então a gente simplesmente simplificou. Para demanda muito grande, a gente comprou um livro de discipulado, encontrou com essa pessoa, marca 1 hora por semana, vai lá, encontra com ela, lê João e um livrinho, ora e finaliza. Isso não é discipulado. Discipulado é vida na vida, mano. É você saber todos os problemas daquela pessoa, saber tratar todos os problemas daquela pessoa. Só que qual é o lance? É fácil você fazer um método. Difícil é você ir vida na vida, porque vida na vida vai cobrar santidade, vai cobrar vida com Deus, vai cobrar um monte de coisa que dá trabalho, não é fácil, mas é um privilégio. A renúncia que você citou antes. Exatamente. Então, tipo, mano, a galera quer muito de Deus, mas não quer renunciar a nada nosso. Então, pra você receber muito de Deus, você precisa renunciar tudo do seu. Renuncia tudo, nega a sua cruz, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga ele, você vai receber todas as coisas. Então a gente criou o método pro discipulado, criou o método pro evangelismo. Qual é o método do evangelismo? Faz um cartaz escrito Jesus te amo, vai pro semáforo, levanta a plaquinha e começa a falar, Jesus te ama, Jesus te ama. Isso tá errado, Renato? Não tá errado. Mas precisa ter um entendimento. E quando você tem um entendimento, cara, se você tiver, por exemplo, numa hamburgueria, digamos que a sua esposa abre uma hamburgueria, não sei se você já tem, mas digamos que Abriu, você... abriu. Então aí, vocês têm hamburgueria aí, beleza. E aí, mano, entra um cliente na hamburgueria e tudo mais, cara. Você não tem nenhum cartaz, você não tem a pulseira do plano de salvação, você não tem nada, você tem você. Se você ama a Deus com intensidade, você vai olhar para aquele cara e falar, esse cara precisa de Jesus. E na conversa vai fluir. Mano, você conhece Jesus, cara? Você sabe que Jesus fez na minha vida? Você começa a pregar. Então é vida na vida. Só que método é mais fácil, porque método não precisa de renúncia. E a mesma coisa para oração, cara. Então a gente começou a entender que oração a gente precisa de um ambiente, a gente precisa de uma casa, a gente precisa de blá, blá, blá. Só que oração, como a gente conversou tudo nessa live, é mais simples do que a gente imagina. Dentro disso, cara, Deus começou a me apontar de que existe uma necessidade do brasileiro aprender a orar. Por quê? Porque o brasileiro... Me ouviu, nem? O brasileiro é conhecido por dar jeitinho em todo... O brasileiro é conhecido por dar jeitinho em tudo. Então a gente quis dar jeitinho na oração. Quando a gente precisava entrar no nosso quarto, nos nossos congressos de intercessão e clamar para que Deus venha com misericórdia sobre a nossa nação. E a gente simplesmente deu um jeitinho, orar e sem cessar. Pai, em nome de Jesus, abençoa o presidente, abençoa a nossa nação, amém. Puf, ia viver a vida. E cara, isso não é clamar. Então Deus começou a falar comigo de que precisava de um movimento que falasse sobre intercessão, que tivesse a visão de ser 24 horas por dia, 7 dias por semana, que isso tinha muito a ver com o avivamento que a gente tanto pedia, que avivamento não é você ficar jogado no chão, não é luz apagada, não é congresso cheio, é Deus descendo, tocando o povo dele, e o povo dele redimindo toda a sociedade de diversas formas, com autoridade, enfermos sendo curados, coxos andando, cegos enxergando, surdos ouvindo. Cara, tudo isso é bíblico e está disponível pra gente, cara. Tudo isso é bíblico e está disponível pra gente. Então isso faz parte do avivamento. Não define, mas faz parte do avivamento. Então existe uma gama de muitas coisas. Então Deus começou a falar comigo sobre um projeto de intercessão. Eu comecei a juntar alguns amigos. Cara, Deus foi falando com cada um de formas diferentes. E hoje a gente está começando esse projeto. Tem até o arroba, que é arroba 24x7 Brasil. 24 número e o 7 também número. Então é 24x7 Brasil. E a gente vai estar postando algumas coisas lá. A gente lançou ele no mês passado, quando teve um movimento de jejum. Tem alguma página no Instagram, não, né? O Instagram é o arroba 24. Só que a gente está produzindo conteúdo ainda e nas próximas semanas a gente está produzindo alguma coisa de qualidade para poder engajar as pessoas. Então qual a nossa visão, Renato? A nossa visão é você, por exemplo, que é um líder de jovens. Aí o Lohan até colocou aí o arroba. A nossa visão é que você converse com a sua galera, explicando para eles o entendimento da intercessão, o quanto que eles podem, participar do que Deus quer fazer na nossa nação,
E a gente tá começando a se conectar com líderes de várias igrejas, de vários movimentos e organizações, para a gente começar a engajar as nossas igrejas a orarem pela nossa nação, visando, cara, que a gente consiga chegar em 24 horas por dia, 7 dias por semana. Do Renato está agora, não sei que horas são agora, mas do Renato estar agora consciente de que tem alguém orando pelo Brasil. Você chega lá no nosso site, que a gente está na produção de um site, e você vai chegar no site, você vai ver quantas pessoas estão orando pelo Brasil naquele momento, daqui a 3 horas a mesma coisa, daqui a 10 horas a mesma coisa, e isso todo dia. Então a nossa visão é isso. Pode ser que demore a vida toda para fazer, mas eu quero lutar para que o brasileiro entenda a preciosidade e a responsabilidade de interceder pela nossa nação. Voltar a viver o que realmente importa, né? Que antes a igreja primitiva entendia e hoje a igreja esqueceu um pouquinho. É isso aí, cara. É exatamente isso. Cara, como que isso é um desafio e eu tô junto com vocês aí. Depois a gente vai envolver mais a galera, depois Com a gente certeza. conversa mais sobre esse 24/7 Brasil. Eu vou seguir lá a página, compartilhar pra galera. Legal, mano. E aí, se você, eu não sei como é que tá, né? Passar mais informações lá pra galera que quer entrar também nesse desafio, porque tenho certeza que A gente vai... quando nasceu no seu coração foi ligado com aquilo que Deus quer. Amém, mano. A gente vai dar mais detalhes, né? A gente tem alguns passos básicos até chegar onde a gente quer, mas existem algumas formas das pessoas interagirem. Então, assim, daqui a algumas semanas esse vídeo vai estar fazendo uma chamada oficial para participar. E esse vídeo vai estar falando sobre a visão, tipo, vai ser um vídeo bem pauleira mesmo, bem punk. Então, fica ligado lá na rede social, lá no Instagram, é 24@7brasil, a gente vai estar postando lá. E aí, na medida que a gente começar a ter reuniões com os líderes, aí a gente consegue comunicar melhor a visão e o líder começa a comunicar a visão para os seus liderados e assim por diante, até que a gente comece a virar uma bomba e essa parada cria uma febre. Assim, é uma parada muito louca, porque o Lohan tá nisso comigo, né? Ele é um dos caras que encabeçam isso comigo. E a gente sempre orou para que Deus guardasse o nosso coração e fizesse as coisas no tempo dele. E todas as vezes que a gente precisou de algo, Deus ele veio e trouxe provisão financeira para isso e vários outros pontos também, de pessoas e etc. Então Deus está nessa parada, a gente acredita que a gente não está inventando a roda, não é a gente que está começando algo incrível, na verdade a gente está continuando, recomeçando algo que os nossos pais na fé começaram, porque a oração 24/7 aí existe há muito tempo, então a gente só quer trazer essa realidade para o Brasil. E não querendo fama, mano. A gente não quer fama, a gente não quer seguidor, a gente não quer nada. A gente quer que o Brasil seja tocado por Deus e que as famílias sejam transformadas, que as nossas vidas sejam transformadas. E vai ser muito precioso esse tempo. A gente está ansioso para começar. Tá falando aí que Deus está pagando a conta. É que a gente sempre fala, né? Tipo, quando Deus te chama para jantar, ele paga a conta. Então, Deus chamou a gente para jantar nisso daí e ele tem pago a conta de tudo que a gente precisa, graças a ele mesmo. E é isso, mano. A provisão ele vai dar, pode ter certeza. Tamo junto. Conta com a gente. Depois de você, se quiser me passar maiores detalhes aí, a gente tá junto com vocês aí. Foi um tema certo. A gente estava aqui, então, orando a Deus para poder desenvolver aqui algo legal nessa live. Quero te agradecer, Lucas, porque você se permitiu, deu uma travada aí, tomara que você esteja me ouvindo, tá? Você se permitiu aí estar nesse momento com a gente, de ser canal de Deus para a vida de muita gente. Muitos adolescentes, muitos jovens puderam ouvir uma mensagem hoje voltada para a oração. Algo que em muitos lugares falando sobre algo que até saiu, deixa eu chamar ele mais uma vez. Espera aí. A internet dele lá tá dando uma bugada. Vem, Lucas. Vamos terminar aqui. Bota no... Agora, não foi internet não, foi que apareceu um negócio aqui no Instagram e aí eu cliquei sem querer. Mas... Vamos lá. Então era isso. Eu quero te agradecer aí por se permitir, cara, mais um momento aí ser usado por Deus, falar de um tema tão importante, que é a chave para todas as coisas, a oração.
Não é à toa que você seguiu nesse propósito aqui na sua comunidade. Deus te usou profundamente. Hoje, a gente falou com vários adolescentes, vários jovens. Essa live está salva. Para a galera que está aí, que de repente entrou depois, e quer pegar um conteúdo legal sobre oração, como devemos orar, por que orar é importante, o que é a oração, no nosso ponto de vista, baseado aqui na palavra. A gente foi bem claro em cima disso. Então, vai ficar salvo aí, a galera vai poder assistir depois. Você que assistiu aí, entenda, uma das coisas que a gente disse aqui, eu quero reforçar concluindo, a oração, quando nós não oramos, nós estamos dizendo para Deus que nós não precisamos dele. Mas quando nós oramos, nós dizemos automaticamente para Deus que nós dependemos dele, única e exclusivamente dele. Então, isso é fantástico. Lucas, que Deus continue te usando, cara. Olha, Amém, mano. eu quero logo que chegue o dia para a gente poder ter esse afeto de novo ali na comunidade, todo mundo ali se abraçando, e aí a gente fazer um momento lá unindo as duas comunidades, a PIB de Heliópolis com a nossa lá, a juventude de lá, que eu sei que também é fervorosa, junto com a nossa, fazer um trabalho legal. A gente também tem aqui a juventude, que é a Dinamis, que também tem uma galera muito boa também, que faz um trabalho bem legal. Inclusive, todo sábado tem live. A galera que está aí também quer participar. Então é isso, Lucas. Quer fazer as considerações aí finais? É isso, gente. Orem, por favor. É a melhor coisa que vocês vão fazer. Então, é isso. O que você falou resume muito bem isso, né? Quando a gente dispensa uma vida de oração, a gente tá falando pra Deus que a gente não precisa dela. Mas a gente precisa, mano. E assim, eu quero encorajar você, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, né? Se você tá nessa quarentena aí, mano, gastando tempo com várias outras coisas, cara, tira um tempo. Vai ouvir o Senhor, vai ouvir o que Deus está falando, vai desfrutar desse lugar. Não tem problema você ver série, não tem problema você jogar, não tem problema você fazer todas as coisas. Tá tudo bem, a gente tá passando por um momento difícil, a cabeça é difícil às vezes de simular, e tá tudo bem, mas cara, não tenha como a sua válvula de escape principal outras coisas que não o Senhor. Então o Senhor está de ouvidos abertos, está disponível para conversar com você. Não importa se até aqui você nem teve nenhum tempo, cara, vai, entra nesse lugar, desfruta desse lugar. Deus está disponível para isso. Não se contente só com as lives, não se contente só com os cultos online, não se contente com isso. Vá mais fundo no Senhor. É aquilo, né? Foi que eu quero encerrar com esse versículo. Quando Jesus fala para Pedro ir para águas mais profundas, ele estava falando de um lugar mais profundo e um lugar isolado, um lugar onde não tinha ruído. Então Deus quer te levar para o profundo. Deus quer te levar a um lugar mais profundo para falar coisas e cada vez mais falar coisas com o seu coração. Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida ou queira trocar uma ideia, manda mensagem lá no meu Instagram ou fala com o Renato também. A gente está aí para servir vocês que estão ouvindo a gente. E é isso. Orem. Em nome de Jesus. E acima de tudo, orem. É isso, cara. Obrigado. Lucas, que Deus te abençoe. Manda um abraço lá para toda a galera lá da PIB de Heliópolis, de Lohan, que estava aí desde o início, aí tá com a gente aí desde o início aí na live. Cara abençoado, tenho acompanhado também ele ali nas lives, quando posso. Poxa, um cara sempre se permitindo ali ser usado, sempre dependente ali da vontade de Deus. Isso é muito bom. A gente vê uma juventude, a gente poderia estar em qualquer outro lugar, mas a gente está escolhendo estar no lugar com Deus. É isso aqui, aí. fazendo a vontade dele. Que Deus te abençoe, Lucas. Muito Depois obrigado, a gente cara. continua aí um bate-papo, de repente, aí nos bastidores, para a gente falar um pouquinho mais sobre o trabalho lá. Eu achei bem interessante. Legal. Tá? Vamos sim, cara. Obrigado. Deus abençoe você, sua família aí, sua esposa. Eu vou anotar esse hambúrguer aí, hein, mano. Eu quero. Anota aí, pode pedir. Você não vai se arrepender. Daqui a pouco até abre, porque a gente está fazendo só entrega por delivery, né? Só iFood. Então, inclusive tem até um sorteio daqui a pouco. Enfim, uma hamburgueria que ela abriu agora na quarentena, que foi benção. Galera que já comeu aí sabe que é qualidade máxima aí, a galera tá falando aí. Tá bom? Tamo junto, Lucas. Tamo junto, cara. Beijão. Valeu. Deus te abençoe, amigo. Tamo junto. Tchau, tchau. Fica com Deus. Fala, galerinha. Deixa eu terminar aqui essa live que foi incrível, dando alguns recados
que eu tenho certeza aí que vai ser importante para você. Durante toda a semana, a gente tem feito aí algumas programações. Então amanhã não vai ser diferente, amanhã tem grupo pequeno dos meninos. Terça-feira tem Pense Nisso, que é uma programação ímpar também, para todos os adolescentes. Quarta-feira tem Qual é o Som, que é uma live incrível aí de louvor e adoração. Quinta-feira, culto no lar para você e para sua família. E sexta-feira, grupo pequeno das meninas. Me parece que até mudou o grupo pequeno das meninas. Agora vai ser segunda-feira. Então, fica aqui toda essa sequência de avisos aí para você guardar e entrar e participar. Só não recebe quem não quiser, porque tem programação. Então, assim, mais uma vez agradeço aí vocês que assistiram, tá? A nossa live foi cortada ali no finalzinho da oração, mas nós oramos, que foi o mais importante. E aí o tema foi colocado para vocês hoje um pouquinho sobre o que é oração, um tema incrível aí, o Lucas comigo, a gente num bate-papo aí bem tranquilo, e aí foi bem legal. Então, participe com a gente, entre, siga a página, participe aí desse programa que a Conexão Team tem feito aí durante todos esses dias. Que Deus te abençoe. Tudo que você tocar a mão para fazer vai prosperar, creia, em nome de Jesus.